Então, a diferença que a gente pode falar do sistema fotovoltaico quando a gente tem uma usina é exatamente nessa questão de tamanho, né, e complexidade do projeto, assim como na finalidade que se destina a energia gerada. Então, se você tem uma mini, por exemplo, é para atender ali uma parte específica. Agora, se você tem uma usina, então você vai fornecer para a concessionária, tá? Então, em terra, esses módulos ainda podem ser instalados sobre estruturas chamadas trackers, que são painéis que se movem conforme o deslocamento do Sol, né? E isso otimiza bastante a captação de luz e aumenta, consequentemente, a geração de energia. Então, esse sistema solar tracker, que são esses dispositivos, né, que direcionam o painel conforme a posição do Sol, de forma a deixá-lo sempre no melhor ângulo para a capacitação da luz. Tá? Então, é um sistema que ele acaba tendo um custo adicional, mas ele gera ali uma quantidade maior de energia. Aí tem que fazer a relação de custo-benefício para ver se é interessante você colocar ou não. Embora isso aumente consideravelmente a eficiência na geração do módulo, esses dispositivos também encarecem o custo final ali da usina. Essa energia que é gerada, no caso quando você tem um sistema fotovoltaico, ela é em corrente contínua. E então é enviada aos inversores fotovoltaicos que a convertem em corrente alternada, que é um tipo de energia que consumimos, né, em nossos estabelecimentos, nas nossas residências e tudo mais. No entanto, como essa energia será enviada aos pontos de consumo através das linhas de alta tensão, ela precisa também passar antes pelos transformadores, que irão elevar a tensão que vem dos inversores ali até 380 volts para tensões que vão até 3.800, aí podendo chegar até 230 mil volts, ok? Isso as linhas de transmissão. Então, segundo um estudo estratégico, tá, com relação às grandes usinas solares, feito em 2020, ele foi elaborado pela empresa Greiner, e atualmente existem 105 usinas solares em operação no Brasil. Essas 105 usinas juntas, elas somam uma potência instalada de 2,69 gigawatts. Esse valor ainda é irrisório, né, no total da nossa matriz energética, contabilizando aí apenas aí com o aumento agora de 2020, tá? Não tem esse dado pelo ANEEL já divulgado, mas ocorreu em 2019, 2020, um aumento substancial, passou de 1 para 1,7%. Então, a gente já considerando esse aumento, ainda assim é pouco em relação ao que a gente produz e o que a gente consome. Dentre os estados com maior potência de operação, a gente tem Bahia, Minas Gerais, Piauí e Ceará. Então, são os estados com maior potencial. E qual que é a maior usina que a gente tem no Brasil, né? A maior, ela está operando desde janeiro de 2020 e foi batizada, né, dado o nome lá de São Gonçalo, nome da cidade onde está localizada, lá no estado do Piauí. Então, essa é a nossa maior usina solar no estado do Piauí, que é a usina de São Gonçalo. A usina tem hoje capacidade operacional de 475 megawatts, mas possui uma expansão de 183 megawatts prevista ainda para esse ano de 2021. Tá? O empreendimento de propriedade da empresa Enel Green Power Brasil também é atualmente o maior projeto fotovoltaico de geração centralizada da América Latina. Ok? Então, está lá na cidade de São Gonçalo do Gurquié, nossa gente, de São Gonçalo do Gurqueia
Agora foi certo. São Gonçalo do Gurqueia, no estado do Piauí. A usina se encontra em operação desde o dia 13 de janeiro de 2020 e teve um investimento total aproximado de 1,8 bilhão. Tá? Então, essa é uma fotinha da fazenda solar, né? Então, realmente ocupa um espaço considerável, né? Em termos de produção. Então, quando finalizada, a usina São Gonçalo será capaz de gerar 1.500 gigawatts-hora por ano e evitar a emissão de 860 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Então, quando a gente pensa de energia solar, a gente pensa nessa questão do CO2 que vai para a atmosfera. Quando você tem ali a geração hídrica que produz bastante CO2. E a nossa primeira usina, né? A gente viu a maior, mas e a nossa primeira? Então, ela foi inaugurada em agosto de 2011. Aquela que foi a primeira, né, energia solar do Brasil, instalada na cidade de Tauá, localizada no sertão dos Inhamuns do Ceará. O projeto foi realizado pelo grupo MPX na época do empreendedor Eike Batista. Então, essa é uma foto da nossa primeira usina solar aqui no Brasil. Então, contando com 4.680 painéis fotovoltaicos instalados numa área de 12 mil metros quadrados, a usina ela gera 1 megawatt, né, de potência e ela é suficiente para abastecer 1.500 casas. Então, você fala assim, mas só 1.500? Não, mas para a região é uma quantidade razoável por questões de geografia mesmo. Então, é adequada para a região. Foram cerca de 10 milhões investidos na construção do projeto, que contou com o apoio da prefeitura da cidade, gerou na época 250 empregos indiretos, além de trazer um desenvolvimento enorme para Tauá. Ok? Então, após ser vendida para a empresa alemã E.ON, a usina mudou de nome e agora chama Eneva. A usina de Tauá, ela possui 4.680 painéis. Assim, uma usina solar utiliza milhares ou mesmo centenas de milhares de módulos fotovoltaicos para gerar energia, os quais ocupam quilômetros quadrados de extensão, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão também de ocupação desses painéis para geração de energia. Aí verificar se há ou não um impacto ambiental. Então, esses módulos, conhecidos popularmente como placas solares, podem ser instalados em terra ou mesmo sobre a água, né, no caso de represas, rios ou mares, através de sistema de flutuamento. Por isso, são chamados de usinas solar flutuantes, que também são extremamente viáveis. São utilizados, né, no caso, somente em projetos de geração centralizada, ou seja, para a produção de grandes cargas de energia. Para casas, empresa ou mesmo propriedades rurais que possam ter ali um corpo d'água disponível, é recomendado, no caso, a instalação de placas sobre o telhado, devido ao menor custo e a maior facilidade de manutenção, ok? Uma placa fotovoltaica, ela pode pesar até 25 quilos, por isso essas estruturas devem ser bem resistentes. Existem dois tipos de configurações de flutuadores que a gente tem hoje no mundo, que são os flutuadores puros e temos também os flutuadores com suporte de metal. Então, os flutuadores puros, eles são fabricados com plástico reforçado com fibra de vidro. Eles são especialmente projetados para receber diretamente as placas. Tá? As placas vão ali colocadas sobre esses flutuadores puros. Os flutuadores com suporte metálico, eles utilizam uma base flutuante em conjunto com uma estrutura de suporte metal, na qual é fixado ali o módulo. Então, dá para ver bem aqui a questão da diferença, até mesmo da posição das placas,
certo? A primeira usina solar flutuante instalada no Brasil foi na cidade de Rosana, em São Paulo. E são 2 conjuntos de painéis solares, um de módulo rígido e outro de flexíveis, cada um totalizando 25 kW, tá, de potência, e instalados ali em estruturas flutuantes de propriedade da CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo. Com os módulos ligados em série, todos os arranjos fotovoltaicos é conectado ali à subestação através de cabos que podem ficar sobre ou debaixo d'água. Em projetos maiores, a subestação também é alocada sobre a água com o uso de flutuadores especiais, enquanto que em projetos de pequeno porte, próximos à margem, já fica localizado em terra, ok? Então, nesses locais se encontram os inversores solares, que são os responsáveis por adaptar ali a energia gerada pelas placas para o padrão ali da rede elétrica. E após essa etapa, a energia já está pronta para atender o consumo, né, elétrico local, o consumidor. Caso a energia for destinada para atender o consumo de centros urbanos distantes, aí ela então passa por transformadores para aumentar ali a tensão para que ela possa ser enviada pelas redes de transmissão. As usinas solares flutuantes são uma tecnologia relativamente nova, sendo que a primeira foi construída em 2007, lá na cidade de Aichi, no Japão. Desde então, vários projetos já foram instalados no mundo, com destaque em países como China, Japão e Reino Unido, ok? Sobre vantagens e desvantagens eu vou falar no próximo vídeo, ok? Não deixe de assistir.